tiver no telão, pode colocar também. Nosso maior testemunho como filhos de Deus nessa geração é se existe coerência entre o que acreditamos, nossa fé e aquilo que estamos vivendo. João, capítulo 6, versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne, disse Jesus, é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Vamos ler de novo 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês, Jesus está falando aos judeus, e ele estava falando àquele povo de Israel que estava no deserto, estava falando deste povo que saiu do Egito. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. O maná era um alimento que brotava todas as manhãs. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Que pão? O pão que desce dos céus. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Hoje é o primeiro domingo do mês, e talvez vocês estão achando, o pastor vai falar de carne e sangue porque é a ceia. Mas o que Jesus está dizendo aqui em João 6 não tem nada a ver com os elementos da ceia, não tem nada a ver com o pão, não tem nada a ver com esse cálice. E o que Jesus estava querendo demonstrar aqui era justamente isso, uma coerência na nossa vida. E a gente precisa entender o que é coerência, pois não tem sentido a gente ser filho de Deus, participar de um organismo vivo que é a igreja e vivermos de maneira incoerente. Não tem sentido a incoerência de fé e prática na nossa vida. E a gente algumas vezes se pega em algumas incoerências no mundo evangélico. E a gente acha que estamos crescendo em Cristo só pelo fato de participar das reuniões. Se eu participo do culto de celebração, se eu participo da célula, se eu participo do discipulado, se eu participo de uma reunião oração, só isso está bom e Cristo está crescendo em mim. Isso é uma incoerência. Isso não é verdade. Nós achamos que temos vida só pelo fato de estarmos lendo a Bíblia. E na verdade, ler a Bíblia não acrescenta em nada no seu espírito. E nós continuamos a ler a Bíblia o tempo todo, queremos ler a Bíblia, ler. E vez após vez, nada vai acrescentando em nós. Uma incoerência. Achamos que
estamos vivendo a vida no Espírito Santo, porque estamos tendo um pobre momento de oração. Isso é uma incoerência. Achamos que, se estamos participando da ceia, nós estamos cumprindo nossa parte na aliança com Deus. Que tanta incoerência evangélica. Nós achamos que está suficiente o fato de estarmos salvos. Uma incoerência. Na verdade, a coerência cristã, o viver de maneira coerente, irmãos, tem a ver que vai se ter harmonia entre nossa fé e nossa prática. Nossa fé e nossa prática. E esse texto de João, Jesus está mostrando para nós o que é uma fé na prática. Eu sei que você sabe do texto de Tiago. Se você não demonstra sua fé pelas suas obras, eu posso demonstrar a minha fé pelas minhas obras, mas não preciso ler o texto de Tiago. Quero ficar com um texto de João. E para viver esse resultado da fé, a única coisa que eu preciso fazer, irmãos, é comer o pão vivo. Por isso não se assuste quando eu falo que ler a Bíblia somente não vai trazer diferença para você. Porque ler a Bíblia é diferente do que comer de Cristo. João 6:51, Jesus está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus não estava dizendo aqui apenas a respeito de salvação, a respeito de perdão de pecados, que o corpo dele seria colocado naquela cruz. Jesus está querendo dizer algo além, a mais, e aí a gente vai lendo esse contexto de João 6 e vai vendo de fato uma coerência na vida de Jesus, que ele teve com o Pai. O pão vivo, irmãos, é Cristo que desceu do céu. Por isso que o mundo está enfadado de religião, inclusive da religião evangélica. Porque a religião evangélica nada pode fazer a não ser abençoar um pouco sua família, sua casa, te ajudar aqui, te ajudar ali. Mas religião por religião fica tudo em regras. Religião não é pão. Doutrinas não é pão. Liturgias não é pão. Ensinamentos e sabedoria humana não é pão. Informação de pregação não é pão. É pão quando a gente come de Cristo. Por isso você pode ler a Bíblia 50 vezes. Se você não consegue comer de Cristo, você vai apenas saber intelectualmente. Por isso, o pão vivo que desceu do céu é verdadeira comida. Comer o pão do céu não é nem ver nem cheirar o pão. E é isso que muitas vezes nós fazemos. Vemos o pão e não comemos do pão. Cheiramos o pão e não comemos do pão. Irmãos, existe uma diferença tão grande entre comer do pão e ser evangélico, que vocês nem imaginam. Porque muitos estão dentro dos salões denominados evangélicos,
mas estão passando tanta fome, suas vidas, seus ambientes não são transformados, se vive uma regra evangélica. Comer do pão é totalmente diferente. Por isso nós precisamos entender a maneira coerente de viver uma vida cristã. Nós vivemos cheirando pão, sabe por quê? Porque nossa busca de comer por Cristo, na maioria das vezes, é superficial. É superficial. E é uma incoerência você querer ser abençoado, querer a sua família sendo abençoada, apenas frequentando reuniões. E ficando alegre com a comunhão, e sendo abraçado, e sendo amado, isso é muito bom. Estar nas reuniões é essencial, mas isso não é comer de Cristo. Estarmos nas reuniões é possibilidade de transferir a Cristo. Porque eu estou comendo de Cristo, não nas reuniões. Nas reuniões eu transfiro Cristo. E a nossa superficialidade, de um modo geral, amados, ela é muito grande nessa busca por esse pão. Francamente, qual é o pão que você mais tem comido? O pão do céu ou o pão deste mundo? Qual pão, se francamente você tem comido? O pão do céu ou o pão deste mundo? Eu percebo que o pão do mundo está mais presente em nossas mesas do que o pão do céu. E nós não estamos aqui numa casa de julgamento, numa casa de condenação. Nós estamos aqui numa casa de amor. Mas quem ordena essa casa é Cristo, não sou eu. Quem ordena a sua vida é Cristo, não é minhas pregações. Não é minhas direções, é Cristo. E se você vê, na maioria das vezes, existem tantas pregações e tantas palavras e tantas coisas, muitas vezes está sendo servido boa comida no mundo evangélico, mas as famílias que se dizem evangélicas parece que não mudam. Não mudam. Isso é uma incoerência. Os sérios, aqueles que são sérios, estão percebendo a incoerência do mundo evangélico. Porque o Brasil tem milhares e milhões de evangélicos. Mas são evangélicos de nome. Gostam das reuniões, mas não estão comendo do pão. Então existe uma diferença gritante entre a gente seguir Jesus e comer a carne dele. Estar vendo Jesus e de fato estamos comendo dele. E por que muitas vezes eu não estou comendo o pão do céu? Porque talvez eu estou trabalhando demais. Talvez eu estou estudando demais. Talvez eu estou ocupado demais. Ou talvez eu estou entretido demais. E hoje o que não falta é entretenimento. Entretido demais com a internet. Talvez eu estou triste demais. Ou esteja angustiado demais, ou depressiva demais. Talvez eu esteja cego demais, ou em pecado demais. Por isso não consigo comer o pão do céu. Mas Deus quer nos liberar saúde, irmãos. Deus quer nos dar saúde. Deus quer te dar saúde. Deus quer te dar saúde espiritual, meu amado, minha amada. Mas não é com as nossas reuniões evangélicas. Não é com pobres momentos de oração.
não é cheirando o pão, é se vamos comer desse pão ou não. Se realmente nosso corpo espiritual está sendo alimentado, nossa alma muitas vezes tem morrido de fome na padaria do céu. Assim como o filho pródigo estava perdido na casa do pai. Incoerências. Como pode um filho de Deus estar depressivo? Eu não consigo entender isso. Como pode um filho de Deus viver demasiadamente triste? Como pode um filho de Deus viver sendo vencido pelo pecado? Como pode um filho de Deus se entreter com este mundo a tal ponto que morre de fome de algo do céu? Isso não é uma incoerência? Deus quer dar saúde para nós, mas a única fonte de saúde é o pão que veio do céu. Pão que veio do céu. Estou comendo desse pão? Tem desse pão lá em casa? Tem fartura desse pão lá em casa? Se não tem, é possível que tenha na sua casa. É possível que tenha na sua mesa. Fartura de pão do céu. Porque nós preocupamos com o pão material, nós preocupamos em ter boa comida, em ter boa bebida, mas não preocupamos tanto assim quanto o pão do céu. A única coisa que você precisa decidir hoje é isso: eu não vou morrer de fome. Minha alma não vai padecer, meu espírito não vai padecer. Eu vou estar sendo alimentado, vou receber saúde que vem do céu. Sabe qual é o sinal de quem está comendo o pão vivo que desceu do céu? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 6, versículo 57. 6,57. Existe um sinal de quem está comendo o pão vivo do céu. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Veja, irmãos, o pão natural para nada vale. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E nós poderíamos entrar aqui num tema chamado eternidade, porque eternidade não é aquilo que vai acontecer depois da morte. A eternidade já começou. A eternidade sempre existiu. Por isso, João fala que quando nós recebemos a Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Sabe qual é esse poder? De tocar e viver na eternidade, o hoje. A realidade do céu sendo vivida hoje. Você tem noção do que significa isso? Eu quero ir para o céu. Não, irmãos, nós podemos viver o céu hoje. Porque o Espírito que estava no céu agora habita dentro do seu coração. Por que não vivemos de maneira coerente? Cristo, ele vivia por causa do Pai. E se a gente come de Cristo, nós vamos viver por causa de Cristo. Nós não vamos viver pela causa de uma denominação evangélica, nós vamos viver pela causa de Cristo. E o sinal de quem está comendo o pão vivo, queridos, é que vamos viver para uma causa só. Para que você nasceu? Por causa de Cristo. Para que você vive? Por causa de Cristo. Onde estão os teus planos? Meus planos estão em Cristo. Tudo se volta para Cristo. É bem diferente de viver a minha causa, é bem diferente de viver a minha agenda, é bem diferente de viver meus compromissos,
é bem diferente de viver o meu conforto, é bem diferente de viver a minha vontade. E eu preguei sobre entender a vontade de Deus, aprender a orar a vontade de Deus. Se você não estava aqui, entre no site, as palavras estão lá, escute essa palavra, aprendendo a orar. Você precisa entender o que é viver pela causa de Cristo, não pela minha vontade, pela vontade dEle. Alguma coisa muda em nós, irmãos, começa a fazer coerência. Começa a fazer coerência, porque se somos chamados filhos, deveríamos andar como filhos. Viver para a causa de Cristo não é apenas, querido, ser pastor. Ele está vivendo pela causa de Cristo, porque a igreja paga ele, está de tempo integral. Viver a causa de Cristo é viver 24 horas para Ele. Se eu sou advogado, eu estou advogando para Cristo. Se sou professor para Cristo. Se sou vendedor para Cristo. Se sou marido para Cristo. Se sou mulher, esposa e mãe, sou isso tudo para Cristo. Se sou estudante para Cristo. Se quer alguma profissão, a minha profissão deverá ser para Cristo. 24 horas vivendo por uma causa. Isso é o sinal de quem está comendo o pão vivo. Porque quem come do pão vivo, do céu, vai viver como o céu deseja. Como o céu deseja. Uma incoerência tão grande. Eu trabalhava em algumas empresas e depois de uma reunião motivacional, eles sempre faziam orações e eles oravam o Pai Nosso. E eles oravam: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, nossas ofensas, assim como nós estamos perdoando aquele que nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E saía dali para uma churrascada, e uma bebedeira, e lascívia, e prostituição, e engano, e roubo, e mentira. E muitas vezes somos incoerentes nas nossas orações. Quantas vezes, irmãos, nós cantamos aqui canções que não são verdades para nós? Sabe quem pode cantar, a tua presença é tudo para mim? Quem já morreu. Como é que você pode ter coragem de chegar aqui, tua presença é tudo para mim, mas você não tem tempo no seu dia a dia para buscá-lo, para comer dele? Não é uma incoerência? Não é uma incoerência? Não tenho tempo, estou trabalhando demais, estou estudando demais, você não conhece minha vida, então talvez você não deveria cantar isso. E por que canta? Porque a religião evangélica ensina que eu tenho que cantar. Agora é a hora de cantar. E quando estou cantando, estou adorando. Mentira. Você adora quando obedece. Não é quando você canta nada. Faz sentido isso para você? Faz sentido viver a vida cristã de maneira coerente? Viver de maneira coerente. Se você não tivesse o Espírito Santo, ainda vai lá. Mas nós temos a presença do Santo Espírito dentro de nós. Não precisamos e não devemos viver de maneira incoerente. Jesus viveu por causa do Pai. Sabe por que Jesus viveu por causa do Pai? Porque a Bíblia diz que Jesus era o Cristo. O corpo de Jesus foi criado no ventre de Maria, mas o Cristo que estava em Jesus não foi criado no ventre de Maria. De onde veio Cristo? Do céu. Isso é um assunto para a gente passar horas e horas falando. Cristo em Jesus fazia a vontade do Pai. Se Cristo estiver em você,
o que você vai fazer? A vontade do Pai, vai viver de maneira coerente. Só não pode Cristo se manifestar se alguém não tem o Espírito Santo. Se eu e você temos o Espírito Santo, não temos nenhuma desculpa para dar. João, capítulo 6, versículo 38. Veja, não era Jesus que estava falando isso, meu amado, era o Cristo que estava em Jesus. Olha aí. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade. Quem desceu dos céus? Cristo. O pão vivo que desceu dos céus. Para que Cristo desceu? Para que Cristo veio? Para fazer a vontade do Pai. Ele falou, não para fazer a minha vontade. Cristo tinha vontade. Tanto é que no jardim do Getsemane, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Tudo te é possível. Irmãos, Deus poderia providenciar qualquer coisa para pagar os nossos pecados. Cristo tinha vontade. Cristo é rei. Mas ele se sujeitou, ele desceu dos céus, não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui deixa bem claro o que é viver por causa de alguém. Cristo viveu por causa do Pai. Se você é de Cristo e Ele te deu o Santo Espírito, agora você só tem que viver para causa de Cristo. Por causa de Cristo. Viver para a causa de alguém é fazer a vontade desse alguém. Nós estamos vivendo pela causa dele? E se você pega essa palavra, essa mensagem e sai feliz para sua casa, abençoado, e fala, que palavra. Domingo que vem você vai ouvir mais uma e vai falar, que palavra. E aí domingo que vem você vai aplaudir de novo e vai falar, que palavra. Que palavra. Mas Deus está querendo ver coerência entre o que você acredita e o que você vive. Pois se chamamos a Jesus Cristo de Senhor, nós não deveríamos de fato viver para Ele? Nossa vida não deveria estar toda na mão dEle? Nós não consultamos a Deus para fazer praticamente nada. Nós fazemos a hora que quisermos, quando quisermos, com quem quisermos. Nós não estamos, a maioria das vezes, dando a mínima para Deus, para Ele falar, fala do meu casamento para mim. Fala da minha criação de filhos. Fala da minha puberdade. Fala do mundo para mim. Fala para mim. Comer de Cristo é totalmente contramão de ser um religioso, de cumprir regras, de cumprir um ritual. Se Ele é Senhor, Ele precisa mandar. E mandar em todas as coisas. Como uma alma pode ficar depressiva, sendo ela governada por Cristo? Como? Como? Se Cristo governa, o céu governa. E se o Espírito não falar com você, essas palavras vão ficar vazias no ar. Comer de Cristo, irmãos, é o que vai dar coerência entre nossa fé e nossa prática.
Porque a única solução para nós é comer de Cristo. Solução para a sua vida é comer de Cristo. Quer solução para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família? É comer de Cristo. As nossas famílias, irmãos, só serão saudáveis quando a família está comendo de Cristo. Se Cristo está sendo digerido, e eu só posso digerir aquilo que estou comendo. Mas, sinceramente, o pão do mundo tem estado mais nas nossas mesas do que o pão do céu. O que você vai fazer em relação a isso? O que você vai fazer em relação a isso? Não obrigue o outro a fazer. Tome você a atitude, você a decisão. Não queira que o outro coma de Cristo, coma você. Nós transferimos aquilo que nós comemos. Nós transferimos aquilo que nós comemos. Porque Jesus disse assim: a boca fala do que está cheio o coração. E as brigas que existem, os relacionamentos não resolvidos, a falta de perdão, a fofoca, a ingratidão, a depressão, a tristeza excessiva, as aflições, as ansiedades, é porque estamos comendo do pão deste mundo e não estamos comendo de Cristo. Vamos murmurar o tempo todo, reclamar o tempo todo, odiar o tempo todo, desejar o que é meu o tempo todo. Se como de Cristo, vou transferir Cristo. E se transfiro Cristo, vou transferir vida. Você quer vida dentro de você? Você quer vida no seu casamento, na sua casa, na sua família? Você quer vida no seu ambiente? Não é porque se toca um CD evangélico que vai ter vida. O ambiente espiritual não muda porque a gente agora mudou de CD. O ambiente ao nosso redor muda porque transferimos Cristo, porque estamos comendo dele. Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Minha oração, irmãos, é que os meus e os seus olhos se abram para conhecer a Cristo e ver a sua glória. Eu dei uma palavra sobre isso. O alvo das nossas vidas é conhecer a Cristo até o ponto que vamos crescendo, crescendo e já não somos mais nós que vivemos, mas agora Cristo começa a viver em nós. Como eu posso agradar a Deus em tudo? Como eu posso vencer o pecado? Como eu posso ter uma família totalmente centrada no propósito de Deus? Como posso ter um casamento totalmente saudável? Como posso criar meus filhos na presença de Deus? Se come de Cristo. Não é porque vem no domingo à noite, porque frequenta célula, nem porque é discipulado. Comer de Cristo, irmãos, é desejar conhecê-lo, a ponto de que você não quer mais outra coisa a não ser Ele. Se você quer viver por sua causa, você vai continuar comendo o pão do mundo. Se você quiser comer o pão do céu, você vai começar a viver pela causa de Cristo. Nossos ambientes só serão mudados quando a vida de Cristo estiver sendo exalada. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Aonde eu estou andando, o que está exalando de mim? O bom perfume de quem?
Não é o seu bom perfume que você comprou no Boticário. Não é o seu bom perfume importado. Não é o Chanel 5 que custa R$1.000 uma fragrância. Se é que custa isso. Sabe? Você sabe o que você está do lado de alguém que o perfume dele é Cristo? Para perfumar nossas casas, nós compramos bom ar. Porque existe mau cheiro. Nós não suportamos o mau cheiro. Deus não suporta o pão do mundo. Porque pode ser bom para você, mas é mal cheiroso para Deus. E o que faz o fedor do pão do mundo embora? O bom perfume de Cristo. Viver de maneira coerente. Ah, pastor, mas isso é muito difícil. Só é difícil para quem não tem o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir exalar o bom perfume de Cristo baseado na sua força. Baseado na sua força, você vai exalar só mau cheiro. Quero resolver os meus problemas através da minha força, da minha sabedoria. Só vai dar problema. Eu estava pregando aqui no encontro de casais. E eu disse, vamos parar de termos DR. Sabe o que é DR, casais? Discutir a relação. Discutir a relação. Nós estamos discutindo relação desde quando casamos. Uma hora fica bom, outra hora fica ruim. Todos os casamentos. Quando é que vai ter bom perfume de Cristo? Quando o bom perfume de Cristo está sendo exalado, não se discute nada. Se cheira, se usufrui, se desfruta, se descansa. E por que Jesus dizia o que dizia? Primeiro, porque Cristo estava habitando dentro de Jesus. E depois, porque ele vivia por causa do Pai. E ele permanecia no Pai. João 6, 63. Jesus está dizendo, veja, irmãos, não é Jesus o homem, é Jesus Deus, ou seja, Cristo que está falando isso. O Espírito Santo, veja, o Espírito com letra maiúscula, é Espírito Santo, da vida. Veja, a carne, quem é a carne? Nossas forças. A carne é nossas vontades. A carne é nosso eu, nosso ego, nossas emoções, nossa alma não redimida, não rendida, a carne. Veja o que Cristo está falando. Cristo desce do céu e fala isso para nós. A carne não produz nada que se aproveite. A carne fica tendo DR o tempo todo com ela mesma. Vamos discutir, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Os adolescentes, será que eu namoro? Será que eu não namoro? Será que eu transo? Será que eu não transo? Está todo mundo transando, por que eu não transo também? Será que eu adultero? Será que eu não adultero? Minha esposa não me ama, minha esposa não me quer, o meu marido me deixou, será que eu faço? Será que eu não faço? Perguntas da carne não se aproveita para nada. Põe de novo, por favor, o telão. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras de Jesus, irmãos, eram espírito e vida, porque era o pão do céu, era o Cristo de Deus, era o que resolve. Por isso Jesus Cristo é chamado o Messias, aquele que viria, o rei que resolve. Quando ele entra na casa, ele resolve.
quando ele entra na vida de verdade, ele resolve. Lá em Marcos 13:31, não precisa de abrir, está dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso é o céu falando. Jesus estava falando em Lucas 4:22, todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas o pessoal perguntou, os judeus, amigos de Jesus, que conheciam Jesus de Nazaré, perguntavam: esse não é o filho de José? Não, ele não era o filho de José, ele era o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Lá em Lucas 4:32, fala que todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade, a autoridade do céu. Lá em João 14:23 e 24, Jesus respondeu, veja bem, esse eu quero que você coloque no telão, por favor, para mim, Gabriel. João 14:23 e 24. Veja o que é comer de Cristo. Veja o que é comer de Cristo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Quem que veio fazer morada? Deus? Não. Jesus? Não. Quem que veio fazer morada? O Espírito de Deus. Mas aqui ele fala: nós viremos a ele. Deus descendo e habitando nesse tabernáculo de carne e sangue. Os profetas do Antigo Testamento jamais poderiam entender algo desse sentido, dessa magnitude. O Cristo, o Deus habitando neles. Os profetas falaram a respeito de Cristo, que viria como rei para perdoar pecados. Isaías viu, Daniel viu o reinado de Cristo, tantos profetas viram, Moisés falou, mas isso seria algo grande demais. Cristo habitando neles, como isso é possível? Por isso Nicodemos chega falando: mestre, Jesus não dá papo para Nicodemos, fala: Nicodemos, não tem condição da gente entrar em comunhão, Nicodemos, porque você é da terra, eu sou do céu. Você quer entrar em comunhão comigo, Nicodemos? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que ter o céu, Nicodemos. Eu tenho que estar aí, Nicodemos. Por isso Jesus em João fala: se não comer do meu sangue, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terão vida em si mesmos. Os discípulos escandalizaram, achando que era a carne física e o sangue líquido que corria nas veias de Jesus. Mas os discípulos falaram: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor veio do céu, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aquele que não me ama, continuando João 14:23 e 24. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus está falando de quê? De coerência. Coerência. Estas palavras que vocês estão ouvindo, veja, não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Deus está querendo de nós, amados, coerência. Se somos dele, precisamos viver para ele. Se entendemos que o pão que desceu do céu é Cristo, temos que comer dele. Não importa a sua agenda, não importa o quanto zeloso você seja para botar dinheiro na sua casa, isso não aproveita para você. Você pode sair de casa às 6 da manhã, voltar às 10 da noite, o pão deste mundo não aproveita para você, porque não te trazem espírito e vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Mude sua agenda para você comer de Cristo.
Não tem o que fazer, amados. É uma decisão sua. Mude sua agenda para comer de Cristo. Pare de cheirar a Cristo. Pare de ver a Cristo 5 minutos, 10 minutos, obrigados no seu TSD. Pare de cheirar a Bíblia, lendo, achando que isso vai te trazer algum benefício. Pare de cheirar e pare de ver. Entre nisso e coma disso. As coisas não dão certo na nossa vida porque não tem Cristo. É só por isso. Porque todas as coisas já nos foi dada para a vida e para a piedade. A natureza divina já nos foi dada. O problema é que existe uma natureza mundana ainda, comendo o pão desse mundo. Quando é que vai existir coerência nas nossas vidas? Quando é que vai existir coerência? É possível, irmãos, nós vivemos de maneira coerente. É possível. Se existia coerência em Jesus, porque Cristo estava nele, é possível vivermos uma vida coerente em tudo, porque o Espírito Santo está formando Cristo dentro de nós. O Espírito Santo está trazendo o céu para dentro de nós. Nós precisamos é comer disso. Através do Espírito Santo eu posso expressar a Cristo, posso exalar o bom perfume, minha casa muda, o ambiente da minha casa muda, minha vida muda, meus olhos mudam, minha maneira de viver muda, porque agora não como pão deste mundo, como pão do céu. Vamos encerrar com Gálatas 5, 25. Gálatas 5, 25. Isso é coerência. Isso é coerência. Isso é coerência. Você tem o Espírito dentro de você? Tem? Porque se você não tiver, você pode ter hoje. Se renda a Jesus Cristo, abra o seu coração para Ele, entregue a sua vida para Ele, creia que só Ele pode te levar a Deus, porque Ele perdoou seus pecados na cruz, por ser o Filho de Deus. Ele é o único caminho. Entregue o seu coração a Ele, se renda a Jesus Cristo. E se de fato acontecer isso de todo o coração, o Espírito Santo virá. Se você tem o Espírito, o que você deve fazer? Isso é coerência. Se você tem o Espírito, você deve viver também pelo Espírito. Viver pelo Espírito, irmãos. Se nós cremos que Jesus é o Cristo para a nossa salvação, recebemos a salvação das nossas almas. Para que nós recebemos salvação da nossa alma? Para a gente ir para o céu? Se o céu já veio e desceu? Nós não conseguimos entender com a nossa mente humana, irmãos, que a eternidade já se faz presente hoje através do Espírito em nós. Nós não conseguimos entender com a mente humana. Para que fomos salvos? Para que fomos salvos? Para que você foi salvo? Para quê? Não, agora eu não sou mais aquilo, agora eu sou evangélico. Hã? O quê? Como? Deus só quer que a gente viva de maneira coerente, amados. Só isso. Vida coerente. Se você vive vida coerente, o mundo crerá. Sabe por que o mundo não creu? Sabe por que as pessoas que estão ao nosso redor não creu? Porque eu não sou um com o Pai. E se não sou um com o Pai, não como de Cristo, não transfiro Cristo. Transfiro a mim mesmo. O mundo está cheio de pessoas religiosas, falando que essa salva, aquela outra salva. Não, é a minha que é boa. Não, vamos lá na minha célula, você vai conhecer um povo muito alegre e bom. Muito bacana, muito amoroso. Isso tudo é muito bom. Ter um ambiente alegre, amoroso, cheio de fé. Bacana, ter a célula funcionando, bacana. Tudo muito bom. Mas se você não tiver coerência do céu em você, você vai viver um clube social que fala das coisas da Bíblia.
Entende isso? E quanto mais, irmãos, nós conhecemos a Deus, mais nós vamos largando o pão deste mundo. Se nós cremos que Jesus é o Cristo que nos salvou, irmãos, agora nós precisamos comer de Cristo para a nossa santificação. Nós precisamos comer de Cristo para a nossa frutificação, para realizar as obras que Deus deseja. João 3. Você quer tanto ser abençoado, abençoada, você quer tanto ver a sua família abençoado, abençoada, mas não come de Cristo, jamais será abençoada. Jamais. Uma vida cristã coerente é aquela que está transferindo Cristo. Isso não é impossível, isso é possível. É possível. É possível. É possível. Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o mundo muitas vezes tem nos derrotado, nos dá medo o mundo. Temos medo do mundo. Temos medo da crise. Temos medo da violência. Temos medo do ladrão. Ladrão não pode roubar o Cristo que está dentro de você. Assassino não pode matar o Cristo que está dentro de você. Aflição econômica não vai retirar e não vai fazer o Cristo que está dentro de você passar fome. Compreende, irmãos, nossas incoerências? Queremos Deus, mas continuamos a comer o pão deste mundo. Nunca teremos Deus como desejamos ter. Eu creio, irmãos, que o Senhor está querendo nos levar como igreja, como famílias aqui, a uma nova dimensão de entendimento para a glória dEle. Deus está querendo levar você, junto com a sua casa, você com o seu casamento, você com seus pais, você com seus filhos, para uma dimensão da presença de Deus, da qual nós não experimentamos ainda. Um perfume exalando no ar, um perfume espiritual, claro, mas exalando que coloca todas as coisas em ordem. Compreende isso, querido? Fecha seus olhos então. Ó Senhor, tudo é uma questão de coerência ou incoerência. Por isso a cruz é coerente. Nós queremos viver como povo da cruz, como povo coerente, como povo eleito, como nação santa. Nós queremos de verdade viver a coerência de estarmos com Cristo nas regiões celestiais e sermos abençoados com as bênçãos do céu, não com as bênçãos dessa terra. Não faz sentido. O céu é muito melhor. As bênçãos do céu são maiores. Espírito, eu te peço que o Senhor abra os olhos de cada coração aqui nessa noite. Abra os nossos olhos.